Olá! Na nossa videoaula de hoje, vamos aprender a fazer essa cegonha. Vamos para os materiais utilizados. Eu usei o fio espesso da Euroroma, de 24 fios, agulha de crochê de 8 milímetros e um marcador de pontos. Primeira coisa que nós vamos fazer, a gente começa ela de baixo, tá? Nós vamos trabalhar um anel mágico. Nós iremos posicionar o fio. No caso de fio mais grossinho, eu posso utilizar 2 dedinhos, tá? Ó, posiciono o fio. E com a pontinha do fio, ó, eu vou dar outra voltinha no meu dedo. Então, eu vou ficar com 2 voltinhas. Tenho 2 voltinhas, venho com a minha agulhinha, entro debaixo da minha primeira voltinha e puxo a segunda voltinha por cima, ó. Entro debaixo da primeira e posiciono a segunda por cima da agulha, ó. E puxa para dentro da primeira. Puxei e eu puxo ela para mim. No que eu puxo, ó, o fiozinho fica torcido. Eu vou laçar e puxar o fio do novelo. Aqui eu tenho meu anelzinho mágico, ó. Então, nós vamos começar fazendo 6 pontinhos dentro do meu anel mágico. Lembrando que esse nozinho inicial não conta como ponto. Então, eu venho aqui, ó, entro e sempre vou abraçando, ó, as minhas 2 pontinhas. Entro, puxo, laça e puxa, de ponto baixo. Então, eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Eu venho com o meu marcador e coloco ele aqui, ó. E prendo. Eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Aqui eu tenho já o meu primeiro ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, na minha primeira volta, eu fiz 6 pontos baixos. E como que a gente conta? A gente conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os meus 6 pontos baixos, eu venho com a minha pontinha aqui, ó, e puxo o meu anelzinho. Puxei, né? Agora vou para minha segunda volta. Na minha segunda volta, são voltas de aumentos, apenas aumentos. Toda vez que eu falar aumento, significa colocar 2 pontinhos dentro da mesma casa. Então, eu vou tirar o meu marcador, eu vou fazer meu primeiro pontinho, pontos baixos, nós iremos apenas trabalhar pontos baixos. Puxa, laça e puxa. Então, eu fiz o meu primeiro ponto, eu já coloco o meu marcador nele e prendo. Só que essa volta são só aumentos, então dentro de cada anelzinho eu vou ter que colocar 2 pontos baixos. Então, eu já fiz um e dentro da mesma casa, outro pontinho. Vou para minha próxima casinha, ó. Faço o meu primeiro e dentro da mesma casa, outro ponto. E vou colocar 2 pontinhos dentro de cada casa. E aqui é a nossa última casinha. A volta sempre termina no pontinho antes do marcador. Então, se eu tinha 6 pontos na minha primeira rodada, nessa volta eu tenho que ter 12 pontos, porque eu estou fazendo aumentos, estou colocando 2 dentro de cada casa. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Aqui, ó, o anelzinho, tá vendo? Ele ficou
com o buraquinho aberto. Vocês vão vir aqui e vão puxar bem puxadinho esse fio. Pode vir, ó, e puxar bem puxadinho. Esse buraquinho, ó, não pode ficar abertinho, ele tem que ficar bem fechadinho. Aqui, ó, se vocês quiserem, para o fio não soltar, a gente vem com uma agulhinha de crochê, aqui eu tô usando a de 4,5, uma agulha um pouquinho mais fina, e acabar de esconder o fiozinho que sobra. Então, aqui, ó, eu pulo a primeira casinha e venho voltando com o fio. Aí, assim, ele fica bem presinho e não corre o risco de abrir a base, ó. Tem que pular o primeiro pontinho aqui, porque se você passar nele, você desmancha. E aí, passa numas 2, 3 casinhas e pode vir cortar. Aí, pode vir aqui agora, ó, e cortar esse fio. Dá uma puxadinha e corta. Esse é o nosso lado direito do trabalho, esse é o nosso lado do avesso do trabalho. Agora, nós vamos para a nossa terceira volta. E a terceira volta, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, você tira o marcador, faz o primeiro ponto baixo e coloca um marcadorzinho nele. Na próxima casa, nós vamos trabalhar um aumento. Então, nós iremos colocar 2 pontinhos dentro da mesma casa. 1 e 2. Na próxima casa, apenas um ponto baixo. E nós vamos trabalhar assim, um ponto baixo e um aumento. E uma dupla. Um sozinho e 2 na mesma casa. 1 e 2 na mesma casa. Vai trabalhar assim até o final. Um sozinho, 2 na mesma casa. Um sozinho, 2 na mesma casa. Um ponto baixo e na última casa um aumento. Então, nessa rodada, nós teremos que ter 18 pontinhos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora, nós iremos para a nossa quarta voltinha. E na nossa quarta voltinha, nós iremos trabalhar um aumento e 2 pontos baixos. Então, tira o marcador, faz seu primeiro ponto e marca ele. Só que nessa volta, a gente começa com o aumento. Então, dentro dessa mesma casa, eu vou colocar outro pontinho. Então, eu fiquei com 2 pontinhos dentro da mesma casa. Agora, iremos trabalhar 2 pontos baixos, cada um na sua casa. 1 e 2. 2 pontinhos sozinhos. Na próxima, um aumento. Então, nessa rodada, nós iremos trabalhar um aumento, 2 pontos baixos. 1 e 2. Um aumento e 2 pontos baixos. 1 e 2. Uma dupla. 2 na mesma casa e 2 sozinhos. 1 e 2. Um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento e vamos terminar com 2 pontos baixos. Nessa rodada, nós teremos que ter 24 pontos. Vamos conferir? 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontinhos. Feitos os 24 pontos, agora nós iremos trabalhar 2 voltas apenas de pontos baixos. Nessas 2 voltas não teremos aumentos. Então, a volta de número 5 e 6 serão apenas pontos baixos. Faço o meu primeiro ponto e trabalho um ponto baixo para dentro de cada casinha, sem aumento nenhum. Então, nessa volta, eu também vou ter que ter 24 pontos. Um para cada casinha. Vocês vão começar a observar que ele vai querer começar a virar a beirinha, tá? Vocês viram pro lado do avesso, ó, pro direito ficar para fora, tá? Ó. Ele vai querer encubucar, ficar viradinho. Nós vamos fazer a nossa volta de número 5. E agora nós vamos para a nossa volta de número 6, que também vai ser de apenas pontos baixos. Então, tira o marcador, faz o primeiro ponto e marca ele. Então, essa volta também vai ser com 24 pontos, apenas um pontinho dentro de cada casa. Eu vou fazer essa volta e já volto com vocês. Então, cheguei aqui no final da minha volta de número 6. Aqui eu vou fazer meu último pontinho. A volta agora de número 7 vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar 6 pontos baixos, 6 diminuições e 6 pontos baixos. Então, eu tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto baixo onde o marcador estava e coloco o marcador nele. E vamos trabalhar 6 pontos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz meus 6 pontos baixos, agora eu vou fazer 6 diminuições. Como que funciona a diminuição? Você vai entrar dentro da primeira casinha e vai puxar o fio. E não finaliza o ponto baixo, você deixa ele agarradinho aqui na agulha. Entra na próxima casa, pegando sempre as 2 alças, tá? Puxa o fio. Então, eu fiquei, ó, com 3 argolinhas na agulha. Eu vou laçar o fio e puxar ele para dentro das 3. Aqui eu fiz a minha primeira diminuição. Então, de novo, entro na próxima casa, entro na outra. Laço, puxo todo mundo. 2 diminuições. Entra, puxa, laça, puxa todo mundo. Entra, puxa, laça, puxa todo mundo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4 diminuições. Ainda faltam 2. Entra, puxa, puxa todo mundo. E mais uma. Entra, puxa, laça e puxa todo mundo. Então, aqui ficamos com 6 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos finalizar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5
e 6. Sempre o último ponto cai antes do marcador. O marcador sempre é o primeiro ponto da próxima rodada. Então, ó, nosso trabalho tá ficando assim, ó. Ele já virou um cestinho. Agora vamos para a nossa 8ª volta. E a nossa 8ª volta é a nossa última volta. Então, nós iremos tirar o marcador e iremos trabalhar 18 pontos baixíssimos. Se vocês contarem aqui, temos 18 pontos baixos, tá? Vamos trabalhar 18 pontos baixíssimos. Então, eu entro na minha casinha e agora a gente não precisa usar o marcador. Puxo o meu pontinho inteiro, sem laçar. 1, 2, entro, puxo e puxo direto para minha argola, sem laçar o fio. Entra, puxa e já puxa direto na argola. E vamos dar a volta todinha com ponto baixíssimo. Quando eu chegar no meu último ponto, aqui é o meu último ponto. Quando eu chegar aqui no meu último ponto, nós iremos subir 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz as 12 correntinhas, venho dentro da minha mesma casinha, da casinha que eu subi as correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Dentro da mesma casinha, ó, e puxo de vez, ó. Prendi aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos aqui dentro desse círculo. Como que eu faço isso? A gente vai virar o trabalho. No meu caso aqui, eu vou virar do lado como se eu estivesse virando uma página de um livro. Eu venho e viro. O trabalho vai ficar com a boca virada para você. Vocês vão entrar, ó, o fiozinho tá aqui, tá? Ele fica atravessadinho aqui. E vocês vão entrar dentro dessa argola e iremos colocar 5 pontos baixos dando essa voltinha. Então, ó, eu entro dentro da argolona e puxo o fio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos baixos. E aí, vocês podem vir aqui dentro, ó, da casinha e fazer um ponto baixíssimo. Aqui agora a gente vai cortar o fio e corta um tamanho generoso. Pode ser uns 20, 30 centímetros, é melhor sobrar aqui, tá? Corta o fio e vem aqui, ó, puxa ele todinho pra você, pra fora. Aqui, ó, já tá quase pronto. Esse fio nós iremos fazer o acabamento aqui, ó. Então, aqui, ó, vocês juntam bonitinho, tá? Pra não ficar revirado. E vão passar fazendo o acabamento. Pode apertar, tá? E tenta manter um fiozinho do lado do outro para o acabamento ficar bem bonitinho. Ó,
Vai segurando e apertando. E a nossa cegonha já tá quase pronta. Vou passar mais umas 2 vezes aqui. E aqui, ó. Vocês viram o trabalho? E aí a gente vai esconder esse fiozinho aqui. Pode cortar um pouquinho do fio agora? Ó. E passa uma agulhinha mais fina, que eu tô usando uma de 4,5, tá? Passei, eu vou puxar esse fiozinho aqui, ó. Fazer ele passar aqui dentro. Ajusta. Dá uma puxadinha e corta ele aqui, ó. E a nossa cegonha tá pronta. E a nossa cegonha tá pronta. Essa aqui, ela é um tamanhozinho médio, ela não é muito grandona, não. E aí, quem quiser fazer maior, pode aumentar as voltas de aumento. E na hora de fazer a diminuição, pode aumentar as voltas de aumento. Então, a gente fez aqui até 2 e um aumento. E pode fazer até 3 e um aumento, 4 e um aumento, tá? Aumenta também a proporção das voltas de repetição. Então, se você aumentou uma de aumento, aumenta mais uma aqui de repetição. E aí, as voltas de diminuição também vão aumentar. Então, se eu fiz 6 em uma diminuição, nessa daqui eu acho que vai fazer 7 em uma diminuição. E assim, aumentando as voltas, vai aumentando aqui também a quantidade de diminuição, tá? Vocês conseguem fazer adaptações para tamanhos maiores. Espero que tenham gostado da aula e muito obrigada!